coisa que eu vivo falando aqui nesse canal é que o Will, sabe o Will, aquele personagem de Stranger Things? Eu vivo comentando que ele é um figurante premium. E aí, quando as pessoas escutam eu falando sobre isso, a galera acha que eu não gosto do personagem, que eu sou hater dele. Sendo que, na verdade, a história é bem diferente disso. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar pra vocês uma opinião que eu tenho, tá? É uma análise que eu vou fazer nesse vídeo aqui de hoje, que pode trazer um pouco de polêmica, né? Eu não sei. Eu tava divulgando pra galera que talvez esse seja o vídeo mais polêmico que eu vou ter aqui do canal, mas hoje vamos falar do personagem Will Byers e o que aconteceu com esse personagem aí na questão de escrita, né, de Stranger Things. Eu digo pra vocês que esse personagem foi muito desrespeitado ali pela escrita, e tem muito fã desse personagem que está sendo feito de trouxa. Basicamente é isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Então se você já tá curioso, já se interessou pelo tema, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá? E essa é a última semana que você tem pra concorrer a uma câmera semi-profissional Canon T6i, que tá sendo rifada aqui no canal. O link pra compra está aí na descrição, então é só você acessar o link aí, escolhe o seu número, e é claro, né, quanto mais números você escolhe, mais chances você tem de ganhar. E boa sorte aí na sua rifa, né? Eu espero que você esteja participando, porque eu quero muito que um geekeiro ganhe a câmera que fez parte da história do canal, né? Bom, gente, começando aqui oficialmente o vídeo de hoje, né? Eu tenho uma primeira coisa a informar, que eu vou ter que ligar o meu lado profissional, aquele lado meu que trabalha com cinema, pra poder explicar uma coisinha pra vocês. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas se você for avaliar tecnicamente Stranger Things, essa é uma série que possui multiprotagonistas, ou seja, você tem mais de um protagonista, cuja história é muito importante para a narrativa geral do negócio. Só que assim, em séries de multiprotagonismo, a gente também tem uns outros termos aí, né, uns outros tipos de personagens, dentre esses protagonistas, que são chamados de protagonista primário e protagonista secundário. Isso é feito basicamente para você selecionar, dentre todos os seus protagonistas, quem vai receber um destaque em determinado momento. Ou então, quais são os personagens que são fundamentais para a narrativa, né? Do porquê que aquela história está existindo. Você pode chamar essa galera aí de protagonista primário e secundário. E muitos não sabem disso, mas tecnicamente, o protagonista de Stranger Things, protagonista primário de ST, é justamente o personagem Will Byers. Eu já expliquei isso em alguns outros vídeos aqui do canal. Inclusive, caso você queira um vídeo novo, né, de eu explicando tintim por tintim por que o Will é o protagonista da série e não a Eleven, né, porque eu sei que você pode estar pensando que talvez a Eleven seja a protagonista por conta do tempo de tela dela, né, por conta da popularidade da personagem. Mas assim, em questões técnicas, é o Will que é o protagonista primário de Stranger Things. E se você quiser um vídeo de eu falando sobre isso, eu conto aí com a sua participação nos comentários, tá? Vocês têm que escrever os temas que vocês curtem no canal, o que vocês querem ver mais por aqui, pode escrever que eu vou ler, gente. Então se você tá interessado num tipo de vídeo desse, de eu explicando pra você o porquê que o Will é o protagonista, é só comentar aí embaixo. Mas em resumo, gente, assim, né, só pra não perder o fio da meada aqui, o Will é basicamente o que introduz a gente a Stranger Things, né, ao extraordinário por trás desse mundo. É ele que some, né, no primeiro episódio, e é a partir daí que você tem a introdução de outros personagens e outras temáticas. Na primeira temporada, ele foi o motivo do porquê que a história estava acontecendo, né? Então tinha que descobrir o paradeiro dele. E aí, a partir dessa investigação, a gente ficava sabendo de todo o resto. E isso incluía o laboratório, o mundo invertido, o Demogorgon e todo o resto. Na segunda temporada, a gente teve um destaque merecidíssimo pro personagem. Porque afinal de contas, a gente precisa conhecer ele, né? Então a gente viu quais foram as consequências de tudo que ele passou ali na primeira temporada. Basicamente, a gente viu a vida de alguém que tá passando por um processo pós-traumático, né, do transtorno pós-traumático. E eu acho que isso foi muito importante pra série. Aí a gente chega na terceira temporada. Aí, gente, começou a virar palhaçada, né? Eu já elaborei muita coisa aqui no canal sobre a terceira temporada de Stranger Things e por que eu não gosto dessa temporada. Inclusive, vou deixar o card aqui pra você ver, tá? Caso você não saiba ainda do porquê que eu não gosto dessa terceira temporada, é só você clicar aqui no card que eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Mas assim, gente, a terceira temporada foi praticamente uma sepultura narrativa pra Stranger Things. O fato é que a partir da terceira temporada, todo aquele potencial narrativo
negativo que o Will tinha, como alguém que representa ali uma vantagem pro grupo, né? Porque afinal de contas a gente tem um cara aqui que conhece o mundo invertido de dentro pra fora. Isso é totalmente descartado, gente. O Will vira praticamente uma sirene ambulante, né? Então se tem alguma coisa errada, se você tá sentindo ali uma presença esquisita, o Will vai botar a mão aqui na nuca e aí todo mundo, está acontecendo alguma coisa esquisita. Só que essa função, gente, ao meu ver, ela é repetida, o que torna a função inútil. Ah, como assim função repetida, Miss? Não entendi. Você já parou pra pensar que a Eleven pode fazer isso que o Will tá fazendo? É claro que ela não vai sentir aqui um arrepio na nuca, nem nada assim, mas se ela fechar o olho e concentrar, ela vai conseguir identificar algumas ameaças, né? Isso poderia ser algo possível ali na série, só que eles deixaram esse papel pro Will, mas isso não significa que a Eleven é incapaz de fazer isso também. Ou seja, você tem uma função que outro personagem poderia fazer. E aí fica com a impressão que você tá tentando ali através de dó, tipo assim, não tem mais nenhuma função pra esse personagem, eu preciso inventar alguma coisa e não importa se eu pego uma habilidade ali que outro personagem consegue fazer. Aí fica parecendo que eles estão dando narrativa pro Will de dó, sabe? Ah, eu não sei o que fazer, então vou fazer isso aqui mesmo. E eu acho que o Will, que é um personagem que, como eu falei aqui mais cedo, é protagonista de Stranger Things, ele não merece um papel por dó, né? Pelo amor de Deus. Grandes potenciais ali, como explorar o lado corajoso do Will, aquele lado que é sobre uma criança que sobreviveu dias no mundo invertido, sendo que ele não é alguém super poderoso, aquela lealdade que ele tem com a mãe, com o irmão, a bondagem do personagem e a empatia que ele sente, isso deixou de ser desenvolvido há muito tempo. E tem itens dessa lista que sequer começaram a ser desenvolvidos, né? Um grande exemplo é você ver o material por trás da HQ O Outro Lado, que é uma HQ do Will. Gente, essa HQ mostra tanta coisa legal sobre o Will que eu fiquei aqui no desejo supremo disso ir pra série de alguma forma. Porque se você fosse lembrar aí, o Will, ele sabe usar uma arma, né? Porque ele atirou contra o Demogorgon. Ele sobreviveu no mundo invertido e todas aquelas coisas. Por que você não explora esse lado do Will na série? Enfim, pra mim é uma perda de oportunidade. Mas agora aqui no vídeo a gente vai entrar na parte polêmica, tá? Então pega aí a sua pipoca, abre a sua mente nesse momento, presta atenção aqui no que eu vou falar, que essa parte vai ser delicada do vídeo sim, tá? Eu assumo isso aqui. É a parte do vídeo que eu posso ser cancelada pelo que eu vou falar. Uma coisa que me incomoda bastante no personagem do Will, como eu já havia mencionado no começo desse vídeo, é o quanto ele é desrespeitado. No caso, ele é desrespeitado aí pela produção de Stranger Things, né? Pelos escritores em si. Alguém que foi tão fundamental pra narrativa não está indo pra lugar nenhum. Ele é excluído da narrativa geral, sendo que foi ele que começou tudo. A parte polêmica desse vídeo é justamente sobre as tramas nas quais o Will está envolvido. Quando eu falo, por exemplo, que o Will está inserido em tramas que não vão a lugar nenhum, eu me refiro, por exemplo, ao interesse dele no Mike. A questão não é você fazer o Will ser interessado pelo Mike, não é sobre isso o vídeo. Porque isso, o interesse dele pelo Mike, eu acho uma coisa muito bacana, muito representativa, principalmente porque você agrega mais num ponto de vista anos 80 na comunidade LGBTQ+, nessa época. O Will agrega ali esse ponto de vista junto com a Robin, né, que é uma outra personagem LGBTQ+. E eu acho fundamental esse acréscimo, gente. Eu acho muito importante que exista essa representatividade na série. Acho muito importante você mostrar o descobrimento do Will, né, o que ele identifica como quem ele é e esse tipo de coisa. Acho, assim, novamente, tô ressaltando aqui, fundamental, é muito importante. Mas isso, inclusive, eu acho que é o que muita gente não entende sobre o personagem. Essa questão do Will com o Mike não é sobre Will e Mike. É sobre o Will, especificamente ele. É sobre um menino que ele deseja amor, ele deseja um tipo de satisfação romântica, e é sobre ele descobrir que ele deseja isso de outros rapazes, né? Que ele se interessa por outros meninos. É sobre ele se achar diferente e achar que as pessoas vão tratar ele diferente só por ele ser quem ele é. Essa discussão toda é muito importante e muito representativa. O momento de descoberta de uma pessoa é sobre aquela pessoa, é uma coisa individual dela. É uma coisa que vai ser importantíssimo pra ela se identificar nesse mundo, entende? No caso de Stranger Things, eu acho um grande desrespeito contra o personagem do Will, porque é muito óbvio, gente, que o personagem do Mike, ele não sente interesse romântico no Will. São 4 temporadas deles desenvolvendo Mike e Eleven como um dos principais casais ali da série. Se você colocar em anos, são 10 anos quase de existência da série que os roteiristas estão trabalhando nisso. Ou seja, já foi
foi definido ali parte da narrativa do Mike. Isso já ficou muito claro. O personagem do Mike, ele gosta da Eleven. Ele não vê o Will da mesma forma que o Will vê o Mike. E aí que a gente entra num ponto muito importante, né? O personagem do Mike, ele não merece ser vilanizado por ele não corresponder os sentimentos românticos de alguém. Imagina você ter que forçar as pessoas a ficar com você, né? Você gosta de alguém, você tem que forçar a pessoa a gostar de você de volta. Pelo amor de Deus. Tenha amor próprio, né, gente? Se você faz isso na sua vida, momento terapia aqui. Não faça. Não corra atrás de quem não gosta de você do mesmo jeito. Separar as coisas na cabeça, sabe? Se manter ali com o pé no chão e tudo mais. E essa pessoa aí, ela não merece a culpa por não te corresponder da maneira que você espera. Até porque se ela correspondesse, ela seria falsa nesse aspecto, né? Se ela fingisse ali corresponder ao seu afeto, toda aquela coisa, ela estaria sendo falsa com você. Você quer que alguém seja falso com você? Lógico que não, né? Você quer que alguém que te ame pelo que você é e alguém que te ame da mesma forma que você ama essa pessoa. É isso que a gente busca aí. Então vocês entendem como nessa situação do Mike e do Will não tem pessoas erradas? O Will não tem culpa dele gostar do Mike romanticamente e o Mike não tem culpa dele não corresponder a esse sentimento. Se você aí gosta do casal, né, do Mike e do Will, deseja que eles fiquem juntos, toda aquela coisa, você pode continuar gostando, o problema não é esse também. O ponto é, os escritores da série estão te fazendo de trouxa. Só que aí não basta só isso, né? Qual que é a polêmica aqui desse vídeo? Eu acho que rola, como eu já afirmei 2 vezes nesse vídeo aqui, um desrespeito muito grande contra o personagem do Will. E eles fazem isso na cara dura e acabam por tabela ali desrespeitando os próprios fãs do personagem, os fãs do casal e etc. Vamos para um ponto importante aqui, que é a minha leitura dessa situação toda. Ao meu ver, como tudo isso aí é sobre o Will, eu diria, gente, honestamente, que o Will sequer ama o Mike da forma que as pessoas pensam. Eu diria que o Will, ele ama o jeito que o Mike faz ele se sentir, e não o Mike pessoa. O Mike foi a primeira pessoa que ele percebeu esse tipo de sentimento, que ele percebeu esse tipo de desejo. Não significa automaticamente que ele gosta do Mike indivíduo, e sim do sentimento que aquela situação toda está proporcionando para ele. Inclusive, esse tipo de dinâmica é muito comum quando você tá se descobrindo, né? Independente aí se você se identifica como uma pessoa LGBTQ+, ou uma pessoa heterossexual. O momento que você se descobre, né, que você sente, assim, atração por alguém, muitas das vezes não vai ser sobre a pessoa, vai ser sobre o sentimento que você está sentindo naquele momento. O Mike foi a pessoa que fez o Will perceber que ele se interessa por meninos, que a maneira que o Mike se sente ali sobre a Eleven é o que o Will deseja pra si mesmo. Eu, sinceramente, gente, eu não acho que é uma questão de ciúme ou de uma paixão avassaladora que o Will sente pelo Mike. É sobre uma descoberta dele. A gente tá falando do Will, indivíduo, Will Byers. O Will não é um personagem de fazer triângulo amoroso, sabe? Até porque, como eu já havia comentado, isso sequer tá em discussão da série. Uma coisa que eu acho que o fandom de Stranger Things peca bastante, eu digo aquele fandom ativo que usa rede social frequentemente, sabe? É que essa galera aí tenta incluir o personagem do Will em algumas coisas que ele não está incluso, e fazendo isso, eles acabam desvalorizando a jornada do próprio personagem. Ou seja, a galera trata o Will como se ele fosse de vidro, como se ele não pudesse passar por nenhuma jornada de desenvolvimento sem que ele quebrasse, né? O pessoal tem medo que o Will quebre. E isso é uma coisa que nem o próprio personagem deseja pra si, gente. Eu acho impressionante. Se você for parar pra pensar, o próprio personagem já deu sermão sobre isso pros próprios fãs de uma forma indireta ali na série. Mom, Dustin, Lucas, everyone. They all treat me like I'm gonna break. Like I'm a baby, like I can't handle things on my own. Voltando para a questão de desrespeito ao personagem, quando eu cito isso, eu quero dizer que, pra mim, é bem claro que o Will não é um personagem que vai ficar com o Mike, que vai fazer par com o Mike, toda aquela coisa. Mas os escritores insistem em fazer a jornada do Will girar em torno desse tipo de coisa. Isso seria fantástico se tivesse indo pra algum lugar. Só que nesse processo eu sinto que eles apagam a individualidade do próprio personagem, né? Eles apagam quem o Will é. Não querendo detalhar mais sobre o descobrimento dele, eles fazem virar uma briga de chip, sabe? Os escritores, eles acabam perdendo a mão e faz virar uma guerrinha na internet, sendo que não é sobre isso, é sobre a descoberta do Will, um momento importante pra ele. Isso faz com que o personagem fique numa trama que não vai dar em nada e que nitidamente vai deixar uma galera irritada no final de tudo e que vai criar polêmicas de uma coisa chamada queerbaiting, que eu vou explicar agora. Melhor ainda, né? Eu vou ler a definição do termo pra vocês,
informações pra vocês terem certeza que eu não tô falando besteira, tá? Então eu não vou explicar da minha cabeça não, eu vou ler. De acordo com a CNN Brasil, queerbaiting é uma técnica de marketing que consiste em sugerir a presença de uma representação LGBT+, ou de um romance homoafetivo, mas sem de fato incluir essa representação no conteúdo. A expressão é uma junção das palavras queer, que se refere a pessoas que não se identificam com os padrões cisgêneros e heteronormativos, e bait, que significa isca em inglês. A prática é criticada por explorar o público queer por meio de representações errôneas e que pode prejudicá-los ainda mais. Se vocês querem que eu seja sincera aqui com vocês, gente, eu vou mandar aqui na lata. Os produtores da série não estão nem aí pro relacionamento de Mike e Will e esse tipo de coisa, essas guerrinhas de fandom, nem nada. Muito pelo contrário, eles sabem que esse tipo de representatividade, que neste caso, em Stranger Things, está sendo um queerbaiting, né? Ou seja, é uma representação falsa, que não vai dar em nada. Eles sabem que essa falsa representação dá engajamento, faz as pessoas falarem sobre isso. E o melhor de tudo, eles acabam atraindo o público LGBTQ+, pra série, através de uma isca. Vocês entendem? É por isso que se chama queerbaiting. E isso é uma coisa extremamente desleal de fazer, né? Porque as pessoas querem ser representadas. Como é que você representa alguém? Você mostra. Você não pode deixar oculto. Um exemplo rápido que eu gosto de falar, né? É sempre que a gente comenta de representatividade, imagina o seguinte, que você é selecionado para representar a sua turma, para representar o seu grupo e apresentar um trabalho ali na frente da sala. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na frente da sala, se fazer ser ouvido e visto. Dessa forma, você está sendo o representante naquele momento, né? Você está representando as pessoas. Só que o que Stranger Things faz com o Will, especificamente, não é uma representatividade de um relacionamento LGBTQ+. Porque é um relacionamento falso, você entende? Que ele não vai pra nenhum lugar. Se ele fosse, aí eu nem estaria fazendo esse vídeo aqui. Mas nesse caso, você tá colocando o Will numa narrativa que tá andando em círculos, que não vai dar em nenhum lugar, e com isso tá sacrificando um desenvolvimento que poderia ter com o personagem, até envolvendo a própria sexualidade, né? Fazer a descoberta ser sobre ele, e não dar falsas esperanças pras pessoas que buscam uma representatividade, né? Porque isso pra mim, gente, é jogar sujo. Pra mim isso é desleal com a galera que tá ali esperando uma representatividade, sabe? Eu acho mais fácil esse pessoal esperar representatividade vindo da Robin, sinceramente, em Stranger Things. Porque o Will, como eu falei, ele é extremamente destratado, ele recebe ali uma função que outro personagem poderia fazer, uma trama que não vai pra lugar nenhum, e o pior disso tudo é que no meio disso, né, enquanto eles estão fazendo tudo isso, ele não tem uma jornada própria, ele não tá tendo um desenvolvimento próprio, ele tá fazendo uma coisa que era pra ser sobre ele, ser sobre uma guerra de chip no fandom. Olha só, né, não ele, o Will, né, eu tô falando ele aqui como se fosse culpa do personagem, mas não, é culpa de quem tá escrevendo o enredo dele. A galera quer representatividade, a galera quer uns roteiristas que não fazem o público de trouxa. A galera não quer roteirista que faz o público achar que tá vendo um caso de representatividade entre dois meninos e na verdade tá sendo sobre você deixar o protagonista da série de escanteio e sem trama nenhuma, porque é nítido que o Mike não corresponde ao sentimento amoroso ali do personagem. A história do Mike é com outra pessoa. E quando eu falo isso, eu afirmo aqui novamente, gente, o erro não é você fazer o Mike não corresponder ao Will. O erro é você deixar o Will sem trama e com isso ele fica sem desenvolvimento, sem foco nele, fica completamente perdido na história e pior, vai pra uma trama que não vai dar em nada, como eu disse antes. Era pra você ter feito a jornada do Will ser sobre ele, sobre a descoberta dele como um homem gay e não transformar isso numa briga de fandom em que tem um monte de galera aí que acha que o Mike é obrigado a corresponder sentimento alheio, sabe? Tipo, existe realmente uma parcela de pessoas que acha que o Mike é um personagem que ele fica 10 anos ali de existência de série, né? Eu digo, com a Eleven e simplesmente vai acordar um dia e não, eu vou começar aqui a gostar do Will mesmo, né? Ter uma representação com ele. Joga fora os 10 anos aí de relacionamento Mike e Eleven porque o personagem do Mike precisa ficar com o Will pra ter um sentido na história do Will. Sendo que não, o erro não é esse, sabe? O erro é você não ter focado no Will desde o começo. Esse que é o erro. E eu falo isso tudo, né? Dessa questão do fã e tudo mais, mas a culpa não é do fã, gente. Como eu disse, a culpa é dessa técnica desrespeitosa, ridícula que existe aí de marketing, chamada queerbaiting, que pra mim não devia nem existir, mas infelizmente existe. Numa dessa, o personagem do Will sai como chato da história, que só enche o saco, que fica sem trama, sendo que isso não é verdade. Isso é uma consequência do queerbaiting, que vamos lembrar aqui, ó, vou até ler o trecho novamente, é a exploração do público queer por meio de representações errôneas que podem prejudicar a comunidade ainda mais. E pode também prejudicar o representante daquela comunidade.
comunidade, que no caso é o personagem do Will. Pode criar estereótipos que não são bons pra comunidade. Ou seja, queerbaiting pode prejudicar uma coisa que é super importante, uma representatividade essencial aí pra série. E, gente, pra concluir aqui o vídeo de hoje, só pra vocês terem uma ideia, né, que eu mencionei bastante aqui a questão do fandom, como é que alguns fãs reagem a essa dinâmica e tudo mais. Gente, as coisas saíram tanto do controle, assim, né, e os roteiristas são inteiramente culpados disso, que você teve uma situação que aconteceu aí um tempo atrás, de fãs dessa relação, né, dessa dinâmica do Will e do Mike, criando roteiros falsos e vendendo pra outros fãs, vendendo pra outras pessoas na internet, tipo, ganhando dinheiro com essa galera, sendo que eram roteiros falsos. E aí chegou num ponto que os roteiristas da série teve que chamar a atenção publicamente dessas pessoas, gente. Tipo, todo mundo viu os roteiristas chamando a atenção da galera. E aí, por que isso é uma coisa crítica, né? Por que eu trouxe essa informação aqui? Porque os coitados desses fãs aí, né? Tanto os que caíram, né? Ainda mais os que caíram nesse tipo de golpe que teve aí envolvendo os roteiros, quanto até as próprias pessoas que fazem o roteiro, essa galera aí não quer assumir pra si mesma que você tem ali os produtores, os roteiristas de uma série que eles gostam muito, que estão usando o engajamento deles pra poder alavancar a série, pra poder alavancar engajamento pra algumas pautas ali sobre os personagens, pautas essas que não serão finalizadas na série. Ou seja, imagina, alguém pega uma causa sua, uma coisa que é super importante pra você, que te representa, e usa isso pra ganhar dinheiro. É isso que eles fazem em Stranger Things, sabe? É uma questão, eu acho que talvez seja a questão mais problemática por trás aí do roteiro de Stranger Things, esse tipo de coisa, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. A gente ama a série, eu amo muito a série, estou aí desesperada pra quinta temporada, gosto muito de toda essa temática, só que, gente, não é porque eu gosto de uma série que eu tenho que passar pano em tudo que ela faz, que eu não posso ver nenhum erro no que ela faz. E isso pra mim é extremamente errado, isso pra mim é você utilizar do público LGBTQ+, pra você ganhar dinheiro, né, pra uma coisa, assim, que é super importante, uma causa que é muito importante, algo que eles lutam diariamente, e você tá usando isso pra ganhar dinheiro numa série, sabe? Isso é muito zoado, não tem outra coisa pra eu falar, eu tô ficando até revoltada aqui no vídeo. E isso é culpa da produção, porque a produção alimenta e opta por aumentar esse engajamento sobre essa pauta, né, no caso aí envolvendo Will e Mike, cada vez mais, porque eles querem esse engajamento, eles querem que você fale da série deles. Só que ao mesmo tempo, eles estão te desrespeitando, eles estão te usando pra isso, porque eles não têm um desfecho positivo pra essa situação. E aí, muito provavelmente, nessa quinta temporada, eles vão começar a focar em algumas coisas relacionadas ao Will, só que assim, você teve 4 temporadas pra fazer isso, você tá fazendo só agora na quinta por quê? Por que só agora você vai resolver essas questões? Sendo que era pra ser uma história sobre o Will, era pra você ter um desenvolvimento pra esse personagem, dando continuidade ali à segunda temporada, né, que é onde teve uma temporada inteira focada nele, continuava o desenvolvimento a partir daí, mas não foi isso que aconteceu. E eu digo mais, gente, no final dessa história toda, vocês podem anotar que quando a galera ficar irritada em relação aí a Mike e Will, e por que não deu certo, e não sei o que, por que não foi pra uma relação amorosa, o pessoal vai jogar a culpa em cima dos fãs e falar que foi culpa dos fãs que criaram expectativa, sendo que foi ali uma técnica de queerbait, né? Foi consequência de queerbaiting que foi utilizado aqui nessa série, na minha opinião. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que isso me ajuda demais. E eu também quero pedir para, por favor, vocês serem respeitosos nos comentários. Eu sei que o tema é polêmico, eu sei que tem muita gente que deve ter várias opiniões diferentes aí, mas sejam respeitosos, não xinguem ninguém nos comentários, caso contrário, eu vou estar bloqueando, tá? Eu vou estar tirando aí do canal, apagando comentário, filtrando, esse tipo de coisa, porque a gente quer aqui uma comunidade positiva no Plantão Geek, né? Uma comunidade boa pra nós geekeiros. Conto aí com o seu respeito, eu sei que vocês são pessoas educadas. E novamente, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!